Olá, meu povo do terceiro ano, bom dia, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de História desta terça-feira. Hoje é dia 20 de outubro, estamos em companhia da Belinha, ela tá dormindo aqui. Bela, pessoal do terceiro ano, Belinha, tá te vendo, dá um oi pro pessoal. Hoje ela tá com sono. Dá um bom dia, pessoal, Belinha. Bom dia, boa tarde, gente. Boa aula para vocês. Olha só. Que sono. Vocês também estão assim hoje? Estão com sono também, ó. Acorda, molha esse rosto, toma um banho para despertar, que a nossa aula de história hoje tem coisas bem bacanas para aprendermos. O que é que nós vamos começar a nossa aula de hoje? Minha turma do terceiro ano, a nossa aula de hoje do dia 20/10, ela será sobre o tempo, os fatos e as fontes históricas. Tia, de novo, a gente já estudou isso. Sim, mas tem outras atividades para vocês terminarem do livro. E para que não reste nenhuma dúvida, nós vamos estudar sobre esse assunto hoje, para encerrar esse assunto e na sexta-feira começar um novo, certo? Então, sexta-feira desta semana, teremos assunto novo que está no livro, a continuação sobre o tempo, e neste caso vamos estudar sobre o tempo histórico e cronológico na sexta-feira. E hoje a gente encerra esse assunto, tudo bem? Vamos então comentar sobre a atividade que eu passei para vocês na aula passada. Eu pedi que vocês desenhassem os professores de vocês e escrevessem uma qualidade para cada um deles. E também eu pedi que vocês escrevessem, tenho aqui algumas atividades, algumas perguntinhas para responder. Qual é a disciplina que você mais gosta e a que menos gosta? É uma resposta pessoal. Você vai escrever, nesse caso, duas. Qual a disciplina que você mais gosta de estudar e a que você menos gosta? É a resposta pessoal de cada um. Comecem com letra maiúscula. Vamos supor que você diga assim: eu gosto de matemática. Escreve a palavra matemática com M maiúsculo, aí você escreve: matemática é a que mais gosto, vírgula, ciências é a que menos gosto, ou história é a que menos gosto. Você precisa descrever o que é uma e o que é a outra, não vai simplesmente colocar uma ou outra. Você precisa especificar na sua resposta qual é a que você mais gosta e a que você menos gosta. Precisa descrever tudo direitinho. Entenderam? E aí, no segundo, quantos professores você tem atualmente? Vocês contaram quantos professores vocês têm nessas aulas que estamos tendo online? Quantos vocês têm? Conte cada um deles e coloque o número, ou seja, a quantidade. No segundo quesito, a pergunta foi essa. Você vai escrever a quantidade de professores que vocês têm hoje, certo? Atualmente. No terceiro, faça uma lista com o nome de seus professores atuais. No segundo é para colocar a quantidade. No terceiro é para você listar os nomes dos seus professores. Ah, tia, eu não sei como é que se escreve o nome de alguma pessoa. Na descrição do vídeo, no título, tem dizendo o nome do professor. Então, não tem por que não dizer que não sabe. Está descrito no título da videoaula o nome do seu professor. Você vai fazer uma lista colocando o nome de cada um. Nomes de pessoas escritos com letra maiúscula e precisa separar cada um por vírgula. Terminou de colocar um nome, vamos supor. Fabiana, que é a professora de matemática. Ana, que é a professora de português, de arte, vírgula. Você sempre colocar vírgula. Fabiana, vírgula, Ana, vírgula e o nome dos outros professores. Certo? É assim. E esse quarto quesito foi para fazer os desenhos, que eu comecei com uma correção com ele. Para fazer esses desenhos, você vai desenhar cada um dos seus professores e colocar uma qualidade para cada um. Tudo bem? Essa foi a tarefa de casa da aula passada, muito fácil de fazer. E eu espero e eu peço que vocês compartilhem a foto dessa atividade. A nossa última aula foi na terça-feira da semana passada, ou seja, já tem uma semana. Já deu bastante tempo para vocês responderem e enviarem a foto dessa atividade para mim. Eu estou sentindo falta de muitos alunos do terceiro compartilharem as fotos das tarefas. Eu preciso fazer as correções, pois eu vou dar sempre orientações
para os alunos. Uma letra que faltou, uma vírgula, uma pontuação, ou então uma resposta que está incompleta, precisa colocar algo, precisa justificar. Eu sempre darei orientações, mas para que eu dê orientações a vocês, eu preciso que mandem a foto das atividades. Teve aluno que ainda não mandou nenhuma para mim. Eu estou aguardando, estou sempre pedindo a foto da sua tarefa. Eu escrevo sempre na agenda. Compartilhe aqui. Fotografem a tarefa de vocês e enviem pelo aplicativo para fazer correção. Eu só posso dar orientação a vocês ou esclarecer as dúvidas se vocês me mandarem. Se não entrarem em contato, eu não vou saber se vocês estão com dúvidas, se falta alguma atividade que está com dúvida ou alguma orientação que precisa. Então, eu peço, por favor, que vocês mandem a tarefa, tá? Estou sentindo a falta de muitos alunos do terceiro ano enviarem. Terceiro ano da tarde também. Mandem as fotos das tarefas de vocês. Agora, na nossa aula, com esse tema, para a gente encerrar sobre fontes históricas, tem atividade para vocês responderem no caderno. Livro de história e caderno, certo? Peguem um caderno, pois a tarefa de classe será no caderno. Tem algumas questões para vocês fazerem, questões simples, e sobre esse assunto de fontes históricas, alguém ainda tem dúvidas? Aqui no YouTube existem vários canais, onde eles contam sobre escavações, sobre coisas antigas, coisas que foram encontradas na China, no Egito, outras escavações feitas em países como da América do Norte, inclusive até aqui na América do Sul. Tem muita história para contar em diversas partes do mundo. E nas escavações que os paleontólogos trabalham, os historiadores trabalham nisso, eles encontram diversas coisas. No Egito, especialmente, foram encontrados muitos objetos utilizados na época dos faraós. Se vocês pesquisarem aqui no YouTube, existem vários canais que falam sobre isso, sobre coisas da antiguidade, sobre escavações, sobre fósseis encontrados em escavações, onde eles puderam montar esqueletos de hienas, esqueletos de dinossauro, esqueletos de peixes, gatos e outros animais. Então, vocês podem pesquisar à vontade e encontrarão, sim, muitas coisas. Sobre esse assunto de fontes históricas, alguém ainda tem alguma dúvida? Na nossa última aula ao vivo, os alunos que participaram, eu agradeço a vocês. Os meninos estão sempre participando. Estou sentindo falta das meninas. Quase eu não vejo nenhuma menina na aula. É uma ou duas no máximo que aparecem. As meninas, cadê vocês, meninas? Eu só vejo menino na aula. Estou sentindo falta de vocês, da presença das mulheres. Onde é que estão vocês? Apareçam nas aulas ao vivo. E os meninos que participaram disseram que não estão com dúvidas em relação a esse assunto de fontes históricas. Então, caso alguém tenha, apareça na aula ao vivo que sua dúvida será esclarecida. Vamos fazer a atividade de classe? Já que esse assunto nós já conversamos bastante sobre ele, vamos partir logo para o caderno? Pegue o caderno de vocês de história e vamos começar a fazer o cabeçalho. Preparem o cabeçalho, pois temos 4 perguntinhas aqui para vocês responderem. Tem algumas coisas para copiar. Vamos lá. Nome da escola, Escola Dinâmica. E maiúsculo e D maiúsculo, acento circunflexo na palavra dinâmica. Data de hoje é dia 20/10/2020. Aluno, aluna, 2 pontos, coloque seu nome. Tia, precisa ser seu nome completo? É a gosto de cada um. Pode colocar o primeiro e segundo nome, não tem problema não. Pula a linha, tarefa de classe, pula a linha e primeiro quesito. Então, vamos lá. Primeiro, numere fazendo a correspondência certa. Ponto. Número 1. Pule linha primeiramente. Número 1. O que são fontes históricas? Ponto de interrogação. 2. Por que é preciso guardar as fontes de maneira correta? 3. Onde são guardadas as fontes históricas? Ponto de interrogação. Número 4. Para quem os registros estão disponíveis? Ponto de interrogação. Pule linha e agora você vai escrever as alternativas para completar com os números corretos. Abra parênteses e escreva.
ficam à disposição de historiadores, vírgula, arqueólogos, vírgula, paleontólogos, vírgula, enfim, vírgula, pessoas interessadas em consultá-los. Ponto final. Essa é a primeira alternativa para vocês completarem com o número correto de acordo com as perguntas que nós numeramos anteriormente. Pule linha, abra parênteses de novo, para que não ocorram danos a elas. Ponto final. Pula a linha, abre parênteses, são todos os meios pelos quais podemos obter informações sobre fatos que aconteceram. Ponto final. Pula a linha, abre parênteses novamente e escreva: nos museus, vírgula, nas bibliotecas, vírgula, nas pinacotecas, vírgula, nas hemerotecas. Ponto final. E este foi o primeiro quesito, certo? Vocês vão escrever as 4 perguntas e colocar as 4 alternativas e onde nos parênteses vocês vão colocar o número correto de acordo com a pergunta que foi feita. Deu para entender? Aí você pode estar perguntando, mas tia, o que é pinacoteca? Vamos ver. Coleção de quadros de pintura, de acordo com o dicionário. Ou museu de pintura. Se você visitar algum museu onde tem vários quadros, várias pinturas, esse local se chama pinacoteca. Deu para entender? Agora vamos para a hemeroteca. De acordo com o dicionário, vocês vão encontrar diversas definições, diversas mesmo. Vamos ver o que é hemeroteca. Hemeroteca começa com H. De acordo com o dicionário, setor das bibliotecas, onde se encontram coleções de jornais, revistas, periódicos e obras em série. Onde está exposto lá? Jornais antigos. O jornal é uma fonte histórica bastante antiga. Não é algo que foi criado no ano passado ou há 10 anos atrás. Não, o jornal tem bastante tempo. E algumas folhas de jornais, alguns jornais que foram impressos, foram guardados e também são fontes históricas, onde nós descobrimos coisas do passado através dessas coleções. As revistas também é algo bem antigo, periódicos e obras em série são coleções, é um setor das bibliotecas onde só se encontram essas coleções, certo? Deu para entender, um setor da biblioteca onde são encontrados esses jornais e revistas antigos. Deu para entender a diferença? Muito bem. Vamos para o segundo quesito? Agora que nós já sabemos o significado dos dois, tanto de pinacoteca quanto de hemeroteca, vamos para o segundo. No segundo quesito, escreva o nome de alguns documentos históricos que você possui. Pule 4 linhas. Mas tia, quanto documento? Eu ainda não sou adulto. Você pode ter, sim, certidão de quê? Algum documento escolar que você tenha. Vocês têm sim documentos. Algumas crianças já têm CPF, que é o cadastro de pessoa física. Algumas crianças já têm o RG, que é o registro geral, que é a carteira de identidade. Você vai colocar o que você tem. Ah, tia, eu só tenho aquele que eu pego no posto de saúde, onde é anotado todas as vacinas que eu tomo. Você já sabe o nome, então escreva. São documentos. São seus, pessoais. Você vai descrever quais são os documentos que você tem. Pergunte aos seus pais, caso você não lembre de algum que você tenha. Pule 4 linhas e vai separar, certo? Cada nome de documento, separem por vírgula, colocando a sua resposta com letra inicial maiúscula. Finalize com ponto final. No terceiro, qual é a importância desses documentos na sua vida? Ponto de interrogação. Pule 4 linhas também, ou mais. Qual é a importância desses documentos para você?
São importantes para quê? Se você precisar de ajuda para responder, peça aos seus pais, peça algum responsável para lhe auxiliar. E o quarto quesito, você vai completar o seguinte. Complete com as palavras historiador, históricas ou tradição oral. Vocês vão escrever 3 frases e vão completar com essas 3 palavras. Ponto final, pule uma linha, letra A. As coisas que ajudam o historiador a descobrir informações sobre o passado são fontes, tracinho, ponto. Pule linha, letra B. A pessoa que estuda e pesquisa sobre a história é chamada de tracinho, ponto final. Pule uma linha, letra C. Os depoimentos e conhecimentos sobre os fatos históricos passados, de geração em geração, estão relacionados a tracinho, ponto final. E essa foi a atividade de classe de vocês. Respondam essa atividade. Daqui a alguns minutos eu volto e nós faremos a correção. Como tem respostas pessoais, algumas respostas pessoais, vocês responderão, mas precisamos fazer a correção. Tudo bem? Então responda, daqui a pouco eu volto. Muito bem, minha gente, voltei. Terminaram de responder a atividade. Atividade muito fácil de responder, bem simples mesmo. Vamos fazer a correção. No primeiro quesito é para numerar a correspondência de acordo com as perguntinhas. Você vai colocar os números. Tem aí as alternativas. O que são fontes históricas? Por que é preciso guardar as fontes históricas de maneira correta? Onde são guardadas as fontes históricas e para quem os registros estão disponíveis. E tem as respostas. Ficam à disposição de historiadores, arqueólogos, paleontólogos, enfim, pessoas interessadas em consultá-los. O que é isso? Qual dessas 4 perguntas se encaixa? É a número 4. Para quem os registros estão disponíveis? Para quem quiser consultar. Qualquer uma dessas pessoas que trabalham como historiadores, como arqueólogos ou paleontólogos e outras pessoas que estão interessadas, e esses registros estão disponíveis para essas pessoas. Inclusive, tem alguns que estão disponíveis para o público. Nos museus, por exemplo, você pode descobrir várias coisas quando você visitar um. Portanto, a primeira alternativa é número 4. Para que não ocorra danos a elas. Essa resposta se encaixa com qual pergunta? A número 1, 2 ou 3? Ela se encaixa exatamente número 2. Exatamente no número 2. Por quê? Porque é preciso guardar as fontes de maneira correta, para que elas não sejam danificadas. Afinal de contas, documentos antigos, fotos antigas, revistas e jornais, com o tempo ele vai se degradando. Assim como nós colocamos, por exemplo, uma casca de uma fruta na terra, com o passar do tempo, aquela casca ela vai apodrecendo, vai se desfazendo. A mesma coisa são coisas materiais. Por serem muito antigos, eles precisam ser guardados de maneira correta.
Por isso existem os museus, para que sejam guardados devidamente no local onde ninguém fique passando a mão, tocando, porque a nossa mão, ela transpira, ela sua, ela tem gordura, ela tem sujeira, e para que todo mundo, imagina, todo mundo visitando um museu, todo mundo vai lá e toca nas peças, vai danificar. Elas são antigas e as nossas mãos contêm sujeira, contêm bactérias, isso pode danificar. Por isso é importante que as fontes históricas sejam guardadas de maneira correta. Próximo, são todos os meios pelos quais podemos obter informações sobre fatos que aconteceram. Essa resposta se encaixa em qual pergunta? Número 1 ou número 3? Correto é número 1. O que são fontes históricas? Os meios pelos quais podemos obter informações sobre fatos que aconteceram. Isso são fontes históricas. E a última sobrou a número 3. Nos museus, bibliotecas, pinacotecas e hemerotecas são os locais onde as fontes históricas são guardadas. Como nós vimos a definição anteriormente, é nesses locais onde essas fontes são guardadas. Ficou, portanto, o número 4, 2, 1 e 3. Para encerrar. Ok? Vamos para o próximo. Escreva o nome de alguns documentos históricos que você possui. Essa é uma resposta pessoal. Vocês, por exemplo, todas as crianças que nascem têm o direito a ter um documento. Eu sei que todo mundo tem esse. Por isso eu vou colocar aqui para vocês copiarem. Certidão de nascimento. Toda criança tem que ter esse documento, onde registra o nome dela, o nome dos seus pais, o nome dos avós, o local que ela nasceu, o dia que você nasceu, que é o dia do seu aniversário. Tudo isso tem que ser registrado. É um exemplo. Você coloca a vírgula. Se você já tiver carteira de identidade, você coloca carteira de identidade. Se você já tiver CPF, você escreve CPF. Ou então, vocês podem colocar, por exemplo, os boletins. O boletim da escola, onde você recebe suas notas. Também é um documento. Ou então, declaração escolar, que às vezes os pais de vocês precisam de alguma declaração. É também um documento. Carteira de vacinação é um documento. Vocês vão colocar de acordo com o que vocês possuem. Lembre-se de separar cada um com vírgula. Terminou o ponto final. Terceiro, qual é a importância desses documentos na sua vida? É uma resposta pessoal. Por que esses documentos são importantes? Eles registram o quê? A sua história, a sua vida, o seu nome, você vai colocar de acordo com a sua opinião. Certo? Eu só dou uma direção, mas aí você vai desenvolver a sua resposta de acordo com o que é importante para você. Por que você precisa de ter esses documentos? Por que eles são importantes para você? Complete a sua perguntinha aí colocando a resposta em letra inicial maiúscula, sem se esquecer. E no quarto quesito você vai completar com as palavras historiador, históricas ou tradição oral. Vamos lá? Na letra A. As coisas que ajudam o historiador a descobrir informações sobre o passado são fontes históricas, óbvio. É o que a gente tanto vem falando já algumas aulas. Históricas tem acento, tá? No tó, acento agudo. Letra B. A pessoa que estuda e pesquisa sobre a história é chamada de historiador. É quem estuda história. E a letra C, última, que sobrou foi os depoimentos e conhecimentos sobre os fatos históricos passados de geração em geração estão relacionados à tradição oral, pois as pessoas vão conversando, vão dizendo as coisas que aconteceram de uma geração para outra geração. E essa foi a nossa tarefa de classe de hoje, dia 20. Para casa, o que faremos? O que vocês vão responder como tarefa de casa de hoje, dia 20? É exatamente a última página desse capítulo, dessa parte do livro. Página 114, atividade para casa. Respondam na próxima aula, nós corrigimos. Compartilhe no aplicativo a foto da sua tarefa, tanto de classe quanto de casa, as duas. Enviem para mim as duas, pois, se for necessário alguma orientação, esclarecimento de dúvidas, aí eu mando lá na agenda eletrônica.
Combinado, meu terceiro ano, eu vou ficando por aqui, que vocês todos tenham um ótimo dia. Não esqueça de mandar foto, tá? Que eu tô esperando vocês. E meninas, apareçam nas aulas ao vivo, meninas. Cadê vocês? Minhas alunas que foram do primeiro ano, que vocês agora já são terceiro. Cadê vocês? Que eu quero vê-las. Estou com saudades. Apareçam. Tudo bem? Eu vou encerrar nossa aula. Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus no meu terceiro ano. Até a próxima aula. Sexta-feira a gente se vê, tá? Tchau, tchau.